seja ruim, né? Não tem jeito. Entendi. Mas quer falar de Série B, então? A gente já puxa o assunto aí, né? Ah, e você tá sendo maldoso, hein, meu amigo? Que isso? Vamos falar de um time que entrou, né, na zona de rebaixamento nessa rodada, que é o Vasco da Gama, numa derrota, cara, absurda. Talvez a derrota que eu tenha visto, assim, graças a Deus eu não estava no estádio, né? Não estava vendo esse jogo em loco, tava vendo aqui na minha rua com os meus vizinhos, que o LF já rolou bem de novo conhece. aquela resenha? Se eu soubesse, Rolou. eu tinha ido pra aí. Ainda bem que você não veio. Mas enfim, cara, é um jogo que, cara, não deu pra entender, entendeu? Vasco praticamente Vamos fazer o seguinte. Como Fala. você fez com o Flamengo, eu vou puxar aqui e você fala. Você vai ser o cara que mas eu também não quero. Eu vou jogar pra vocês também, porque eu não quero que isso se torne um monólogo também, sabe? Porque tem tanta coisa pra falar, tem tantas camadas desde sábado, 4 horas da tarde. Tipo, das 6 horas da noite, pós-jogo, até hoje à tarde, já tiveram muitas camadas, tá ligado? Muitas camadas sobre esse jogo que se tornou o Vasco, né? O futebol realmente é um esporte muito dinâmico. A gente falou aqui do Fluminense, a gente falou do Flamengo e o Vasco é a mesma coisa, cara. Entendeu? Ganhou na primeira rodada do Grêmio, era um time que era postulante, ia ficar ali meio de tabela, talvez brigar por 8º, 7º colocação. Bizarro, né, cara? E agora já é um time que já tá ali em 17º, já na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, sem técnico, sem diretor de esportes e tal. Então, tipo, um pouco complicado, né? Não, o que eu falei aqui, em alguns programas atrás, cuidado pro Vasco não ser Robin Hood de novo. Depois que começou do Grêmio, eu falei isso aqui. Cara, não, isso não é diferente. Acho que nada a ver, LF. Tipo assim, outra temporada. 4-0 pro Criciúma em casa. Assim, um resultado bizarro, cara. Bizarro. Acho que ninguém esperava isso. A não ser o Luan, que comentou aqui que seria 3-0 Criciúma. Eu acho que mesmo assim, nem ele esperava isso. Acho que ele falou aqui de sacanagem. Tipo, não, é claro, né? Porque, cara, olha só, o time do Vasco, apático, irmão. O time do Vasco apático. Não sei o que acontece com o time do Vasco nesses jogos. Até algo que eu já adianto aqui, que a torcida do Vasco cobrou, a gente vai falar disso aqui, e é algo que, assim, é uma cobrança real, que acontece mesmo. Tipo assim, o Vasco contra um time mais forte, sei lá, vamos supor, um time de potência aqui do futebol brasileiro, o time do Vasco tem outra postura. Contra os times pequenos, o Vasco entra, tipo, dormindo em campo, time desatento, time sem vontade, cara. Eu acho que não, acho que ninguém... Quando a gente fala o termo sem vontade, eu acho muito pejorativo. Acho que já devo ter usado diversas vezes aqui no Sports Arena e tô me contradizendo. Mas eu acho meio assim, acho que ninguém joga sem vontade, vai. Mas assim, talvez a concentração seja menor, sabe? Sim, foco de, tipo, vencer a partida, contra o Criciúma e tal. Cara, o Criciúma, beleza, não é um time tão forte. E vale dizer também que, tipo, acertou tudo que tentou, tá? Sim. Foi a partida da vida dos jogadores aí do Criciúma. Vai dizer também, beleza, vai jogou mal e tal, mas o Criciúma também tava muito inspirado, o cara acertar uma trivelinha daquela ali de fora da área, aquilo ali a gente não vai ver todo dia no time do Criciúma. E o Bolazier, surreal, né? Falei aqui na live também, tô assim hoje aqui no programa, só relembrando as coisas que eu falei. Falei, o Bolazier vai jogar? Cuidado. Falaram assim, e tá aí, 4-0 Criciúma. Eu falei que era um jogador perigoso. Cara, ninguém reagiu dessa forma que você falou. Ninguém falou, ninguém fez isso. Ninguém reagiu dessa forma. Deixa eu falar, por favor. Deixa eu ter um momento aqui no programa de tipo, eu bem que avisei. Posso ter esse momento? Tudo bem. Mas enfim, cara. 1h12 de programa. Apesar de você não ter avisado merda nenhuma, compre essa narrativa. Mas enfim, cara. Como o Vini bem disse, após esse jogo, foi uma bola de neve nos bastidores do Vasco. Uma SAF completamente perdida, não tem moral nenhuma, não tem direcionamento nenhum. Aí o técnico admite que foi demitido via Twitter, mas depois está dizendo que ele se demitiu, ninguém sabe ao certo. Aí hoje já saiu uma notícia de manhã, não, estavam revendo isso ainda, não tem nada definido. Depois já saiu outra dizendo que não, o Vasco não quer mais contar com o treinador. Não dá para entender, cara, não dá para entender. Assim, o torcedor vascaíno se vê perdido ao meio disso tudo, no meio de uma semana que tem um jogo importante da Copa do Brasil contra um adversário chato e difícil, que é o Fortaleza. Adversário que ganhou de 4-2 do Boca Juniors em casa, né, cara? Mas eu deixo pra vocês atual agora... finalista da Libertadores.
deixo para vocês agora aí analisarem o jogo e eu quero saber de vocês o ponto de vista após uma goleada dessa, como que fica a situação do Vasco, né? Eu vou falar porque eu imagino que eu vou falar menos do que o Vini, então já pra, né, falar de uma vez. Não vou fazer um monólogo não, vou fazer um bate-bola com vocês. Não, tudo bem. Mas é o seguinte, cara, a temporada do Vasco não é das melhores, correto? A pré-temporada ali no Uruguai teve seus lapsos, o Payet tava jogando bem, só que a partir do momento que realmente, vamos ver, o Vasco não teve tanto... Me fugiu a palavra agora, mas não demonstrou todo o seu potencial. Isso que eu quero dizer, não mostrou todo o potencial. Alguns jogadores ainda abaixo, o time parecia não ter se encontrado totalmente, mas a gente ficava escorado em quem? No Ramon Dias. A gente confiava no Ramon Dias porque foi quem montou boa parte do elenco, já estava no Vasco desde o ano passado, salvou o Vasco do rebaixamento. Então a gente falava, cara, é um treinador... E fez um segundo turno muito bom com o Vasco da Gama. Então a gente olhando isso tudo falava, cara, é a principal peça do Vasco, a manutenção do Ramon foi extremamente importante para o 2024 do Vasco, e parece que tudo indica que vai dar certo, né? Por mais que não brigue por títulos, o Vasco vai voltar a ser competitivo, que pelo menos na minha visão era o que importava nesse momento. E aí depois desse balde de água fria contra o Criciúma, vem à tona a notícia de que o Ramon Dias no vestiário pede demissão, e aí logo depois, após uma reunião, ele ficou comovido e voltou atrás. Só que o Vasco já não quis mais contar com o treinador, inclusive o diretor de futebol, Pedro Martins, já está no Rio de Janeiro e já está procurando alguns nomes no mercado, inclusive eu li no GE hoje, que eles querem traçar uma contratação muito no estilo do que foi o Ramon Dias, um nome, que não vou dizer que desconhecido, tá? Porque eu também não quero desrespeitar o Ramon Dias, mas que não chegue com tanta moral assim no futebol brasileiro, não vai ser um nome que vai abalar o futebol brasileiro. Eles querem um treinador assim, mas que tenham ideais parecidos, né? Que tenha um estilo de jogo que bata com o que o Ramon Dias vinha praticando no Vasco da Gama. Então, cara, é muito isso que o LF falou, na minha opinião, cara. A SAF do Vasco da Gama claramente com sinais de despreparo, desorganização, que não é de agora, né? Porque a gente já tinha falado em alguns momentos aqui na live que a 777 dava alguns deslizes com o Vasco. Eu lembro que teve um episódio aqui sobre contratações, cara. Não lembro sobre quem foi. Que eu e o Vini falamos aqui sobre a imagem que a 777 estava passando para o mercado, que estava dando alguns deslizes com algumas questões de contratação. E aí teve toda aquela questão depois com o Alexandre Matos, onde ele não tinha autonomia e parecia que a 777 que realmente comandava tudo pelos bastidores. Enfim, tudo muito arranhado, tudo muito estranho. E agora, para mim, culminou tudo na saída de Ramon Dias, a peça mais importante do Vasco. E a gente fica agora sem saber o que vai ser o Vasco, né? Porque, pelo menos para mim, o grande trunfo do time era o treinador e sua comissão técnica, que não estão mais no comando. Cara, tipo assim, já começa com a seguinte frase, cara. A frase para mim é: ruim com ele, pior sem ele. Para mim é isso, entendeu? Não vejo nenhum nome de grande destaque no mercado, por mais que a filosofia da 777 seja contratar um cara que seja lá de fora, não tão badalado aqui no Brasil, mas eu acho que cai por terra todo o planejamento e tudo que a gente esperava do Vasco no começo da temporada. A gente fez aqui no começo da temporada, né, o retrospecto, aonde a gente acha que o Botafogo vai estar, onde que a gente acha que o Vasco vai estar. Eu acho que já caiu por terra, porque o principal trunfo do Vasco era ter o Ramon Dias, né? A própria Thay falou isso numa live de sábado, que acha que é diferente porque agora a gente tinha um técnico. E aí, a partir do momento que esse técnico sai do time, cara, como que vai ser? Sabe? A gente não tem noção de como que vai ser. E, cara, eu falo aqui com todas as letras possíveis que a 777 é a pior SAF do futebol brasileiro. É uma SAF que, desde o começo, desde quando chegou o Vasco, não foi claro em nenhum momento. A gente não soube, pelo Jorge Salgado, que era o presidente do Vasco na época, a gente não soube das outras propostas de empresas que estavam tentando, né, fechar negócio com o Vasco. A gente só soube que tinham outras empresas, mas a gente não teve nenhum papel mostrando ali qual era o contrato mais vantajoso e tudo mais. Fecharam um contrato com a 777. É uma empresa que não tem cara, entendeu? O Ronaldo saiu agora do Cruzeiro, mas a SAF do Cruzeiro tinha um rosto, que era o Ronaldo. O Botafogo tem o Textor, que é o rosto da SAF do
do Botafogo, entendeu? A 777 é uma SAF que não tem cara, não tem ali o Josh, o Wander, que era para ser esse rosto. Ele vem aqui no Brasil como se estivesse ali de férias, colônia de férias, vem assistir um jogo em São Januário, dá tchauzinho ali pros torcedores, volta ali para Estados Unidos e fé, entendeu? Eu vejo um pouco de desdém, talvez, da parte desses caras, sabe? Eles não veem um projeto da mesma maneira que os torcedores veem um clube, entendeu? Eles veem como mais um projeto, mas, cara, quando você trabalha com futebol, o passional também vem junto, independente do carro que você esteja comandando. Se você é narrador, você tem que colocar emoção. Se você faz lives segundas, quintas e sábados aqui no YouTube, você tem que colocar emoção. O futebol tem isso. Mistura o profissionalismo com o passional. E você não vê isso por parte dos gestores, né, da 777, que são gestores do Vasco também. E é um pouco complicado, cara, de verdade. Porque, cara, a gente tá um mês, o Vasco, né, tá um mês sem diretor de futebol, que é um cargo essencial, entendeu? Que é um cargo que poderia já ter tomado a atitude de contratar alguém, entendeu? A gente tá um mês já sem um diretor de futebol que, poxa, cara, é complicado demais, entendeu? A gente perdeu os jogos, era uma tragédia anunciada, pelo fato de a gente ter perdido, sido eliminado pro Nova Iguaçu, que é um time de Série D. A gente tem empatado no sufoco contra o Água Santa na Copa do Brasil, então, tipo, era uma tragédia anunciada. Porém, cara, eu acho que não é culpa só do Ramon Dias, sabe? Eu acho que ele teve culpa sim contra o Criciúma, mas eu acho que não foi só culpa dele. E ter essa polêmica toda da saída dele serviu apenas como cortina de fumaça, entendeu? Para que a 777 saísse tranquila da situação. Só que não foi o que aconteceu. Tá sendo a mais cobrada, tá sendo o que mais tá, tipo assim, tem sido cobrada, com razão, mesmo não tendo um rosto, né? É o quê? Com razão. Com razão, entendeu? E, tipo, desde as contratações, cara, poxa, não tem como você pagar 28 milhões no Adson, sendo que o Savarino foi 13. Não tem como você pagar 34 milhões de reais no João Vitor, que nem titular vem sendo, entendeu? Foi um dinheiro muito mal gasto, 130 milhões, que se você... Com 130 milhões você consegue fazer 2 contratações de peso para parar o Brasil, irmão. 60 milhões de reais você contrata 2 ótimos jogadores que iriam agregar muito no elenco do Vasco, entendeu? Que eu acho que era o que o Vasco precisava. Não era inflar o elenco novamente, entendeu? Então eu acho um pouco complicada essa situação toda. Mais uma vez o Vasco foi mal no mercado. Em relação ao jogo, o Vasco no primeiro tempo fez um primeiro tempo ruim. Eu acho que o Ramon teve sim um dedo, né, de errado, já que ele escalou o Payet e também o Medel como titulares, mas até o momento que eles eram titulares, o Vasco estava perdendo de 1-0. Depois que ele faz a mudança pro segundo tempo, o Vasco toma de 3-0, né, valendo só o tempo, né, do segundo tempo. Então, tipo, é um pouco complicada essa situação, cara, de verdade. Foi um jogo para esquecer, um jogo que talvez pareça com esse jogo, foi um jogo que foi 5-0 Avaí, dentro de São Januário em 2014, no qual eu estava presente, e foi um jogo, cara, se eu não me engano foi terça-feira, 9h30 da noite, sexta-feira, 9h30 da noite, e foi um dos jogos que eu saí mais tristes, né, porque, cara, você via que o time estava literalmente no fundo do poço, sendo que isso era em 2014, com a crise instaurada no Vasco, a crise financeira, semanas atrasadas, o Vasco de salário, o Vasco na Série B, sendo que a realidade hoje do Vasco é totalmente diferente. Então, tipo, é inadmissível o Vasco passar por essa situação novamente, sendo que tem um investimento, tem o dinheiro, só que é um dinheiro mal gasto, né? Dinheiro mal gasto não serve de nada. E é o que vem apresentando o Vasco nesses últimos jogos, nesse último mês, cara, de verdade. É isso, mano. Cara, eu acho que é isso. Vocês querem falar sobre os protestos? Acho que vale. Vou ler os comentários aqui enquanto o Maurício coloca o vídeo. Lohan Sem Vale. A SAF do Vasco tá perdida. Pensa comigo, irmão. Pedro Martins e Paulo André estavam na SAF do Cruzeiro, que foi razoável para ruim. Ronaldo vendeu e os cruzeirenses comemoraram a saída dos 3. Aí o Vasco vai lá e contrata eles. Não tem lógica. A temporada do Vasco não é das melhores. A última boa temporada foi em 2011. E aí o Arthur Xavier coloca que a do Cruzeiro é fraca também. E, tipo, a do Cruzeiro é uma SAF questionável, mas mesmo sendo uma SAF questionável, conseguiu se classificar pra Sul-Americana, por exemplo, no ano passado, entendeu? O Vasco nem isso, o Vasco conseguiu... ali botando na cara, né? Exato. Você cobra muito aqui. O Vasco conseguiu continuar na Série A na última rodada do Brasileiro, entendeu? E aí hoje, antes do Maurício dar o play, as torcidas organizadas do Vasco se uniram e foram até o CT
cobrar os jogadores, diretoria, e aí de frente estavam o CEO, né, o Lúcio Barbosa, que não estava presente, curiosamente, não estava presente no jogo contra o Criciúma, não tinha ninguém responsável pela SAF no jogo contra o Criciúma, que deixou todo mundo de mãos atadas, né, sem entender de onde ia buscar informação, acabou recebendo informação do técnico que foi demitido naquele momento, então, tipo, um cara que não era nem mais funcionário do clube, estava dando explicações, que é totalmente amador, isso na minha opinião, e aí hoje ele esteve presente e foi cobrado pelas torcidas organizadas do Vasco, que é algo que é um pouco complicado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas... Só no Brasil existe isso, mano. Exato, né? Eu não sei se isso dá motivação para os jogadores, né? É um pouco questionável isso aí, mas é o que a torcida tá tentando fazer. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o que aconteceu hoje, né? Em São Januário. Bota aí. Tá sem som. Tá sem som. Maurício, eu acho que pra sair o som, você tem que compartilhar a guia, mano, não a janela toda. Ah, entendi. Se quiser voltar pra tela, Mal, pra você conseguir colocar. Vê se faz diferença, sim. E aí, o Lohan tem um comentário um pouco polêmico aqui. Protesto sem porrada não é protesto. Diguinho no Fluminense é um exemplo. Lembrando que nós, do Esportes Arena, somos totalmente contra a violência, tá, Essa rapaziada? opinião não é a opinião do programa. Não, exatamente. Pode dar o play, Mal. Pode dar o play. Todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no rebaixamento de novo, a gente se fudeu o ano inteiro de novo. Pô, na moral, o teu pegou e falou, pega e vai embora, mano. Não tá satisfeito. Vocês não vão ter visibilidade. Todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no top 3 vocês não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma forma, quando a gente levanta, a gente derruba, irmão. Caralho, é 20 mil. Se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio para 100, é 100 mil. Qualquer jogo no Maracanã, caralho, o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% na marra, porque sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se vocês não estiverem aqui? Caralho, não é possível, gente. O cara do Criciúma sambou na cara de vocês, irmão. Nego não deu uma banda, mano. Meu Deus, mano. E, porra, ninguém dá uma porrada, mané. Cara, calma aí, dá pra fazer rapidinho. Pô, não é possível que não ter tesão pra jogar no... Volta um pouquinho. Cara, aí mesmo, não dá play. Cara, olha a cara do Paiê sem entender merda nenhuma, nada, cara, que eles estão falando. Mas entendeu que os caras tão putos. Não, dá pra entender, né? E Paulinho e Jair aí, dos jogadores que estão voltando de lesão ainda, né? Não sei nem o que estão fazendo aí, mas segue. O Michael que foi o responsável, né? Por falar sobre os jogadores, pelos jogadores. Pô, não é possível que não ter tesão pra jogar no Vasco. Eu acho que o auge do jogador de futebol é ir pro estádio pra jogar a bola de vocês e ver um estádio lotado cantar o nome de vocês. Jogar no Maracanã, o palco principal do planeta do futebol. Cara, a gente tá lá, mano, todo jogo. Vocês querem que a torcida canse de vocês? Vocês querem jogar pra 1000 pessoas? Pô, vai jogar no Criciúma, no Goiás, na casa do caralho, pô. Porque aqui não tá dando mais, rapaziada. E não vai ganhar um terço do que ganham aí. E não vai receber um terço do que recebe aí, irmão. É obrigação, mas até então não tinha essa obrigação, porque não era cumprido com o jogador que tá aqui. Tem funcionário que ficou aqui anos, 6 meses, 1 ano sem receber. Porra, hoje tá um ambiente legal, tá uma parada maneira, o clube dando estrutura. Se vocês não querem ficar, irmão, beleza, eu vou bater palma pro Sub-13, pro Sub-14, porque eu sou Vasco, irmão. Mas deixa jogar quem quer, irmão. Agora, vou voltar a repetir, ser repetitivo. Não é querer esculachar assim. Vocês não têm vaga nos top 3 do Brasil. E vocês estão jogando por uma torcida que é top 1, irmão. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Ninguém é humilhado como a gente é humilhado e vai para arquibancada e continua indo. Com 2 minutos de abertura de ingresso, já esgota a porra do ingresso. Cambista pede 350, 500 reais no ingresso lá de fora. Vagabundo que ganha salário mínimo vai lá e paga para poder ver vocês. Para vocês tomar de 4-0 do Criciúma, o cara dançar, rebolar e ninguém dá uma porrada no cara. Pô, isso não existe. Os outros dando toque, a gente perdeu de 4. Cara, que isso, cara. Cara, tipo, eu não sou totalmente a favor desse tipo de protesto, assim, né, da torcida organizada ter contato direto ali, né, e tal, porque os jogadores são profissionais, eu acho que isso é um pouco desgastante, mas é um pouco complicada a situação que o Vasco se colocou, sabe? Né? Cara, e uma coisa que acontece hoje em dia é que tudo é filmado, tá ligado? Não, exatamente.
isso aí foi uma exposição para ambos os lados, até Absurdo. tipo, a organizada sai grande, né? Tipo, fui lá, fiz a minha parte. Mas sei lá, cara. Não, é complicado. Eu acho que não serve de motivação total, entendeu? Assim como tacar latinha dentro do gramado. Eu acho que a mudança tem que vir de dentro para fora. Eu acho que não vai ser uma mudança externa, como uma reunião com uma torcida organizada, que vai fazer a mudança com que os jogadores mudem o mental deles e que eles comecem a jogar igual o Real Madrid do Ancelotti a partir desse protesto, entendeu? Eu acho que é um pouco complicado, mas o que ele falou realmente tem sentido. Não na maneira que foi de falar ali diretamente com os jogadores, mas é complicado realmente, sabe? A realidade do Vasco hoje em dia é totalmente diferente de, sei lá, 2 anos pra cá, entendeu? No qual o Vasco não tinha estrutura nenhuma, não tinha dinheiro para contratação, salários atrasados, etc. A gente vê aí jogadores que passaram pelo Vasco em 2021, por exemplo, como o Leandro Castan, que vai a alguns podcasts e tudo mais, e fala que era complicado estar no Vasco em 2021, 2022, entendeu? Que era uma situação totalmente diferente, totalmente atípica do que é hoje em dia, entendeu? Hoje em dia tem um salário em dia, hoje em dia tem uma estrutura melhor, entendeu? Então, tipo, acaba se tornando inadmissível pelo dinheiro gasto nas janelas, entendeu? Pela expectativa que é criada e que não é respondida à altura em nenhum momento, porque o Vasco, na minha opinião, com dinheiro gasto nessa janela, vai brigar para não cair novamente, cara. Vocês sabem, quem assiste um pouco de NFL, tem uma jogada que é quando tá partindo pro desespero, que é uma jogada conhecida como Holy Mary, que o jogador, o quarterback recebe a bola, ele simplesmente lança pra cima, pra frente, e aí, tipo, os jogadores se viram pra tentar pegar a bola. Sim. O Vasco, quando tá perdendo, é literalmente isso, cara. O Vasco tava perdendo de 2-0, quando o Vasco retomava a bola do Criciúma, todo mundo olhava pra dentro da área, e aí era bola no piton e Holy Mary, seja o que Deus quiser. Taca a bola na área e vamos ver se o Silverhat vai conseguir cabecear no meio de 6 jogadores do Criciúma e conseguir fazer o gol e empatar. Então, tipo, é complicado também, sabe? Acho que apedrejaram o carro dele ainda, né? Apedrejaram na saída do jogo. Então, tipo, é uma situação que tá complicada demais. E vamos ver como será nos próximos dias aí, né? Essa novela que vem acontecendo em São Januário, que tá complicada demais e a gente não sabe como que vai ser a definição disso, entendeu? O que a gente sabe é que Ramon Dias não é mais técnico do Vasco e até a reunião acabou que o Lúcio Barbosa vetou, não é mais funcionário, não quer mais assunto, né? Tentou buscar o técnico no domingo, o técnico não entrou em contato com ele porque disse que a cabeça ainda estava quente, e aí na segunda foi marcada essa reunião, de acordo com que os staffs, né? De acordo com o que foi passado, é que o Ramon ia tentar se conciliar, mas a reunião que estava marcada para as 2h30 da tarde acabou que não aconteceu, por opção do próprio Lúcio Barbosa, né? Então, o Ramon Dias não é mais técnico do Vasco e o Vasco vai ao mercado agora na busca de um técnico para tentar trocar a roda do carro em movimento, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Exato. Vamos então de palpite antes de ler os... Vamos pedir pra galera deixar o palpite aí. A gente vai nos comentários aí, Vini. Palpite para Fortaleza e Vasco, né? Exato. Vamos lá, ó, 683 inscritos, tá? Ganhamos um inscrito nesse meio tempo. Tem 8 pessoas assistindo a gente até o momento, 11 likes. Vamos deixar o like aí, rapaziada. A gente sabe que tem a rotatividade. Não, acho que tem mais. Não tá com 11, não? Eu acabei de atualizar, mano. Aqui no meu tá com... Quantos? No meu tá 13. Ah, então perfeito. Então não tá errado aqui, perdão. Cara, então vamos lá. Começando pelo comentário do Lohan. As organizadas do Vasco humilharam os jogadores. Vocês acham mesmo que eles vão querer jogar agora? Vão acabar de afundar. Tem esse lado, né? Tem esse lado também, né? É um pouco desanimador, né? Podemos dizer assim. E aí a Regiane séria, gente, tô rindo, mas como vascaíno eu tô chorando também. Vocês estão se segurando pra caramba pra não rir. Na hora do protesto é um pouco engraçado, né? Da forma que o cara fala. E é o Lohan, sem informação. Com todo respeito aí a galera aí da Força Jovem do Vasco. Exatamente. Não temos nada contra elas, né? E as torcidas organizadas em geral. E aí o Lohan, sem informação. O que eu ri mesmo, de verdade, foi do cachorro, mano. Cachorro. E o Paê não entendendo nada também, né? Isso aí. O
Paia que só sabe falar 2 frases. E as 2 frases são palavrão. Então ele não podia abrir a boca pra falar nada em português, senão ele ia xingar os integrantes das torcidas organizadas. Mas enfim. Lohan, sem informação. Essa declaração de um dos componentes do Vasco falando para o jogador jogar para 1.000 pessoas, vai jogar no Goiás, estremeceu a união das organizadas. A Força Jovem do Goiás emitiu nota e tudo. Caraca, olha onde chegou, cara. Cara, chegou no Centro-Oeste a crise. E aí o Arthur Xavier, cobrar o Eduardo Paes na prefeitura ninguém quer. E o Lohansen, o Vasco no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 deveria ter ganhado os 5 brasileiros, mais 3 Libertadores, porque tinha um timaço. Hoje em dia é uma bagunça, playboys americanos no poder. Quem chama futebol de soccer não merece respeito, irmão. E aí o Lucão fala aí, ó, Vasco já tem logo uma sequência difícil de jogos, situação complicada. E aí a rapaziada chegou com os palpites. Boa. Aí, eu passo pra vocês agora. E cara, aí, cara, eu acho que esse jogo é 2-0 Fortal. Eu acho que vai ser 3-0 Fortaleza. Eu acho que vai ser um vexame de novo, cara. Eu acho que vai ser um 3-0 Fortaleza também. Play do Whey vai rolar, Pikachu vai fazer. Tô com vocês. E aí tá aí, ó, os comentários. Cara, ó o Lohansen. Joga na bet, Lohansen. R$2. Se tu ganhar, vai paular. Fortaleza 6, Vasco 2. Vasco fazer 2 ainda. Lucão, Fortaleza 3, Vasco 1. Arthur Xavier acredita no empate entre os 2 times. E ele complementa aqui, ó. Problema é os caras jogarem e acharem que é por causa dessa conversa aí. Realmente, isso é complicado. Mais atrapalha do que ajuda. Eu tô com vocês, cara. Realmente. Então é isso, rapaziada. Fechamos aqui, falamos sobre todos os